Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula. Amém. Bom dia. Que Deus esteja os Bom dia. abençoando. Amém. Eu vou falar um breve resumo da aula passada, pegar os finais da aula aqui, que nós estávamos falando de quê? Está falando da saída do povo do Egito, certo? Então nós vimos lá que foi dado um mandamento para eles, receberam um mandamento para quê? Para estar instituindo, fazendo a Páscoa todos os anos, com a intenção de estar relembrando que Deus tirou eles do Egito, da escravidão. Bom dia, Daiane, seja bem-vinda. Então, nós vimos o quê? Que a Páscoa, para quem que foi instituída a Páscoa? Foi apenas para os israelitas cumprirem, certo? Então, por quê? Porque Deus estava tirando eles do Egito, estavam vivendo como escravo, e ali Deus, nós vimos aí as 10 pragas que Deus acabou mandando lá na terra do Egito, para mostrar a soberania dele, o poder dele, para mostrar que ele ainda está cuidando do povo dele, certo? Então, nós vimos aí as 10 pragas, e aqui nós estamos vendo que Deus, ele está tirando o povo do Egito. Então, falamos sobre a Páscoa, né? Qual seria o motivo da Páscoa, o memorial, a lembrança de que Deus tirou o povo da escravidão com mão forte, certo? Vimos aí que tinha um dia determinado para estar realizando a Páscoa, um mês também, mês de abril, certo? Segunda quinzena de abril, para estar comemorando a Páscoa. Vimos aí os elementos que deveriam ser usados na Páscoa, que são os pães asmos, certo? As ervas amargas, né? E o cordeiro macho de 1 ano sem defeito tinha que ser assada. Então, nós vimos aí os elementos que eles tinham que estar usando. Nós vimos também quem que tinha que participar. Tinha que ser apenas os israelitas. Se algum estrangeiro viesse a participar desta Páscoa que Deus deu aí para os israelitas, eles tinham que se adequar às condições, né? Então, tinha que ser circuncidado, tinha que estar vivendo ali na região, aquela região ali de Jerusalém, né, na região junto com os israelitas, tinha que aderir todos os usos e costumes dos israelitas, então, para estar participando aí da Páscoa. E fizemos a comparação também nos dias de hoje, né? Que dias de hoje, como que funciona, não é a Páscoa que nós comemoramos, mas assim é a ceia do Senhor. E a ceia é a lembrança que Jesus se entregou por nós para nos perdoar dos nossos pecados, né? Para nos tornarmos amigos de Deus. Então, devemos estar participando da ceia. Nós vimos as instruções que é dada lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, como nós vivemos na era da graça, na era cristã, então, hoje, nós devemos estar aí participando da Páscoa de acordo com os ensinamentos de Jesus. Para os israelitas, a Páscoa, ela tinha que ser comemorada uma vez por ano, todo mês de abril, certo? E para os cristãos, ou na nossa era da graça que nós estamos vivendo, quem deve estar comemorando a Páscoa são todos os cristãos. Quando? Quando? As Escrituras nos ensinam que deve ser todo o primeiro dia da semana. Mais para frente nós vamos estudar mais a profundo aí sobre a ceia, sobre a oferta e outros pontos, tá bom? Então hoje nós comemoramos a ceia do Senhor. Essa sobre a Páscoa, né, que é comemorada hoje, chocolate, ovo de Páscoa e outras coisas aí, virou muito comércio. Então, não tem nada a ver com a Páscoa ou com a ceia que Jesus instituiu, certo? Então, a ceia seria o quê? Lembrança da morte de Jesus, que se entregou por nós, né? Libertação aí dos nossos pecados. Nós vimos também que quando Jacó chegou lá no Egito, eram 70 pessoas, sem contar Jacó, José e a família, onde chegaria a 75 pessoas, certo?
E nós vimos que quando eles estavam saindo do Egito, que é onde nós paramos na aula passada, eles saíram lá com 600 mil homens, 600 mil homens, só homens, sem contar as mulheres e crianças, que passa aí dos 2 milhões aí, né, contando. Analisando ali, cada casal naquele período tinha mais de 2 filhos, então eram muitos filhos que eles tinham. Por isso que, contando as mulheres e crianças aí, chega aí quase 3 milhões de pessoas, certo? Então, nós vimos aí que foi formada uma grande nação. E uma grande nação, ela precisa de um líder, precisa de alguém para estar liderando. Por isso que Deus escolheu Moisés desde o nascimento e veio preparando ele para tudo isso daí. Então, nós vimos que Deus preparou Moisés aí nos primeiros anos de vida, para ele realmente conhecer, né, sobre Deus, sobre as promessas que Deus tinha feito para o povo, certo? Quando ele já estava desmamado, aí a mãe acabou entregando ele para a rainha, para a filha do faraó, e ela acabou criando Moisés, e nesse período que Moisés foi criado aí dentro do palácio, ele aprendeu todas as artes, principalmente de guerra. Então, como ele era considerado um príncipe, ele tinha que aprender as artes de guerra. Nós vimos depois que ele acabou fugindo para o deserto, para Midian, e ali também ele viveu 40 anos. Instituiu uma família, certo? E ele aprendeu a viver no deserto. Então Moisés aprendeu a viver tanto no palácio como no deserto. Então Deus prepara Moisés, pede para que ele volta para o Egito, para estar retirando aí, salvando o povo da escravidão. Nós vimos que Moisés até começou a dar desculpas, certo? Uma desculpa atrás da outra, mas Deus falou, não, foi você que eu escolhi, então eu venho te preparando desde o início, desde o seu nascimento, então é você que vai levar, vai tirar o meu povo lá da escravidão. Moisés acabou indo, foi, Deus aí realizou vários milagres, mandou as 10 pragas, realizando aí os milagres, e até que por fim, Deus acaba matando os primogênitos dos egípcios, tanto dos egípcios como dos animais, todo aquele povo que estava ali presente, naquela região. Bom dia, Daniele, seja bem-vinda. Eu estou fazendo o resumo da aula passada, tá bom? Então, nós estamos falando aí da saída. Então, nós vimos aí 600 mil homens, certo? Está lá em Êxodo, capítulo 12. Já vão abrindo a Bíblia aí, no Êxodo, capítulo 12. No versículo 37, lá diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens. Homens acima dos 18 anos, capazes de estar em uma guerra, se fosse possível. Então, Deus está tirando o povo lá do meio da escravidão. Vamos fazer algumas leituras. Deixa eu abrir aqui que nós paramos. Gostaria que alguém lesse para nós aí no capítulo do livro de Êxodo. Versículo 40 até o 43. Isso aqui é mais para a gente estar relembrando. Hein? Êxodo capítulo 12, versículo 40 até o 43. Lê para nós aí, alguém. Posso ler? Pode. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi 430 anos. No dia em que completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Até o 43? Isso.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Certo. Então vamos lá. Aqui são as instruções. Nós vimos também, lembra que lá no livro de Gênesis, que Deus chegou para Abraão e falou para ele, ó, sua descendência será peregrina e escravizada por um período de 400 anos. Né? Então Deus já tinha alertado Abraão sobre esse fato. Só que já era o projeto de Deus. Bom dia, Marli, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos aí no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? Foi feito aí um resumo da aula passada. Então, nós vimos ali que Deus deu um número para Abraão, assim, de tempo, de anos, né? Praticamente assim, arredondado. E nós estamos vendo que depois de 430 anos, certinho, na data certinha, na mesma data certinha que Jacó chegou com a família no Egito, Deus está tirando eles da terra, para levar para uma terra prometida. Então, aqui, nós estamos vendo que Deus cumpriu a primeira promessa dada para Abraão, que foi confirmada com Isaac, e depois ele confirmou com Jacó, certo? Qual que seria? De ti farei uma grande nação. Então, para que Abraão pudesse apossar da terra, era uma terra gigantesca, uma terra que tinha muitos habitantes, moradores, ele tinha que ser uma nação primeiramente. Então, Deus acabou aí cumprindo a primeira promessa. E aqui Deus está preparando o povo para quê? Para a saída. Então, o povo tinha que se alimentar, certo? Então, eles participaram da ceia, da Páscoa, comeram, beberam, estavam vestidos, preparados. Nós vimos que eles saíram à meia-noite, eles saíram do Egito meia-noite, depois que Deus tinha ferido aí os filhos dos egípcios. Olha comigo lá no capítulo 12, só para a gente relembrar, acompanha o versículo 29, ó. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais, certo? O que seriam cativos? As pessoas que moravam fora, no campo, para fora da cidade. Então, todos os primogênitos, todos na terra do Egito foram mortos, com exceção dos filhos de Israel, com exceção deles, por causa do sangue nas ombreiras, nas portas, certo? Então, isso era o sinal. Então, eles estavam comemorando a Páscoa. E nessa mesma noite ali, o faraó chamou Moisés e Arão e mandou eles sumirem da frente deles, de todo o Egito. Então, ele acabou dando aí uma carta para que eles pudessem saírem da cidade. E assim aconteceu, certo? Vem até aqui. Então, vamos lá. Aí começa a caminhada. Durante a caminhada, vou estar fazendo a resumo aí, capítulo 13 em diante. Tá? O capítulo 13, acompanha comigo o versículo 17, ó. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Posto que mais perto, pois, disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torna ao Egito. Então, depois nós vamos ver a caminhada pelo mapa, quando eles saíram lá da terra de Gozen, da terra do Egito, e chegaram até o Monte Sinai, eles fizeram um caminho longo. Existia um caminho mais curto, mais rápido, para estar chegando no ponto lá no Monte Sinai. Porém, eles iriam passar por terras vizinhas, terra de outros povos, como os filisteus. Neste caso, o que iria acontecer? Os filisteus iriam sair guerreando contra eles, e o povo iria desistir. Então, Deus levou o povo através de um caminho onde eles não poderiam ser aí atacados por nenhum dos povos, certo? Então, Deus levou eles para um caminho mais longo, protegido. Olha o versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear
pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, eles estavam preparados, como já estavam preparados, já estavam alimentados, eles saíram a caminhada, a pé, 600 mil homens, quase 3 milhões aí de pessoas, incluindo mulheres e crianças também. Olha o versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Vamos só entender um pouquinho. Quando José morreu, ele tinha feito o povo jurar que levaria o osso dele para enterrar lá junto com os pais deles, onde Abraão foi enterrado, Isaac e Jacó. Então, para você ver que o povo guardou todos esses anos, foram guardando todos esses anos os ossos de José para cumprir a promessa que eles tinham feito. Eles prometeram, então eles cumpriram essa promessa. E quando chega aí 400 anos para 430, então esses 30 anos aí é praticamente os anos do tempo de José, tá? Antes de começar a escravidão. Mas aí o povo foi sendo escravizado, sim, no período de 400 anos. Depois da morte de José, o povo começou a ser escravizado. Então já tinha se passado então essa diferença de anos está aí, tá? No período que José governou o Egito, certo? Até o período que o povo começou a ser escravizado. Então, deu esse período de 430 anos. Muito interessante que eles saíram à noite, no caminho em direção ao deserto. Não existia rua, não existia lâmpadas ou postes ou energia elétrica, como que eles iriam enxergar durante a noite? É claro que Deus estava cuidando de tudo. Olha o versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, caminhada sem parar. Por isso que Deus falou, alimentem-se bem, comam, façam, participam da Páscoa, estejam preparados. Roupas vestidas, cajado na mão e sandálias nos pés, porque a caminhada seria longa, seria uma caminhada sem pausa. Mas nós vamos ver que tiveram pausa, sim. Quando eles chegaram, depois de uma boa caminhada, depois quando eles chegaram aí próximo ao Mar Vermelho, então nós vamos ver todos esses pontos, tá? O capítulo 14, nós não vamos ler todo ele, que é extenso, mas eu vou ler algumas partes aqui. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitões sobre todos eles. Bom, tá, vamos lá. Quando um dia começou a amanhecer, então o faraó percebeu que, nossa, o que nós fizemos? Nós mandamos os israelitas embora. Qual que era a preocupação deles? Quem que irão fazer os trabalhos pesados? Nós vimos que quem fazia os trabalhos pesados eram os israelitas. E cada vez mais eles eram castigados por isso. E mais trabalhos pesados iam colocando. Nós vimos que eles construíram várias cidades, certo? Em nome do rei. Então, o rei acabou acordando, o faraó acabou acordando. O rei ou faraó, o título é o mesmo, tá? O que nós fizemos? Vamos atrás desses povos. Vamos trazer esse povo de volta para trás. Mesmo diante de toda aquela situação, perderam o filho mais velho, todas as famílias perderam, em todas as casas tiveram a morte. Então, o sofrimento foi para todos os povos do Egito, todos. Então, eles resolveram ir atrás. Mas, olha que interessante, né? São 600 carros escolhidos. Nós vimos que o povo de Israel, eles saíram a pé. E o povo do Egito era um povo forte,
tinham seu exército grande. Então, ele separou 600 carros, carros é muito mais rápido, carros puxados por cavalos, carroças, né? Carrinho, charrete, nós conhecemos hoje. Então, era puxado por cavalos, que são muito mais rápidos do que quando você está andando a pé. Então, automaticamente, eles alcançariam o povo dos israelitas rapidamente, certo? Então, só ali foram 600 cavalos, carros, ou carrinhos, ou charretes, e cada uma deles tinha um capitão. Cada capitão desse daí tinha aproximadamente aí um exército aí de 100 a 1000 soldados. Então, eram muitos soldados que foram aí. Só de capitão era 600, só de carro era 600, aí o exército estava indo a pé. Então, só para a gente analisar aí o número, né, aproximado aí desse exército aí que for atrás dos egípcios. Então, provavelmente, o exército seria muito maior do que os egípcios, do que os israelitas, certo? Mas o que acontece? Eles vão perseguir o povo de Israel. Só que aí Deus vai intervindo no meio do caminho, né? Deus coloca dificuldades perante os egípcios. Então, assim, chuva de areia, né? Areia, vento de areia, atrapalhando eles, os cavalos, eles não conseguiam enxergar direito. Com isso, Deus ia mantendo a distância. Então, para eles, a caminhada ficava embaçados, enquanto para o povo de Israel, a caminhada estava limpa. Eles estavam vendo, seja de dia ou de noite, certo? Então, olha só o versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Aqui, o povo de Israel estava reclamando a Moisés. Por quê? Quando eles olharam para trás, viram aquele imenso, aquele exército grande perseguindo eles. Então, eles começaram a ficar desesperados. Mal tinha acabado de sair do Egito, tinha visto todas as maravilhas que Deus tinha feito, todos os milagres que Deus tinha feito. E agora, nesse momento, começa a surgir aí medo, dúvidas. Por quê? Ele fala, pô, Moisés, por que você não deixou a gente lá no Egito? Agora nós vamos morrer aqui no meio desse deserto, no meio do nada? Todo mundo? O que você fez? Né? Moisés fala, povo, não tenha medo, gente. Vou ler aqui o versículo 13, tá, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Olha aí a confiança que Moisés tinha a Deus. Moisés já sabia que Deus já tinha preparado aí, que Deus já estava protegendo o povo, né? O que Deus faz? Ó, Moisés, você está clamando a mim. Moisés foi conversar com Deus. Moisés foi falar para Deus, esse povo está reclamando, Senhor. E Deus falou, ó, Moisés, você não vem recorrer a mim, faz o seguinte, você não está com o seu bordão na mão, seu bastão, certo? Vai lá, bate nas águas e elas se dividirão, vocês poderão passar no meio. Então, o povo, eles se sentiram encurralados. Então, eles chegaram perto do mar, não tinha mais saída. A única saída que eles tinham era atravessar nadando, que não dava para ir para os lados, certo? E se voltasse para trás, tinha que guerrear contra os egípcios, que eram muitos homens. Então se sentiram encurralados. E Deus mostra a saída. Acompanha comigo aí, versículo 15 em diante. Eu vou ler aqui, tá bom? Depois aí eu solto aí, para vocês lerem também. Versículo 15 aí, capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, mais uma vez, Deus iria estar mostrando aí o seu poder,
as maravilhas diante do povo, para que o povo continuasse a crer e a não tendo medo. Deus estava ali presente, pessoalmente ali. Pessoalmente Deus estava, e o povo, coração de pedra, vamos falar assim, né? Um coração duvidoso, ainda tinha medo, tinha essa dúvida, carregava diante de si. Então, diante do primeiro obstáculo, aí já começaram aí a temer. Versículo 17, versículo 18, né? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, um anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Aí eles perceberam que estavam no meio do mar. Vamos analisar uma situação. Realmente, se olharmos no mapa dessa região, né, eles estão atravessando assim praticamente num braço do mar. Um braço seria onde estava terminando, né, o mar ele acabava finalizando. Só que mesmo assim nesse braço, o que acontece? Alguns falam que eles conseguiram atravessar porque era um raso. E aquele local era muito raso. Então por isso que eles conseguiram atravessar. Mas a palavra deixa bem claro que eles atravessaram em terra seca, não tinha uma gota de água, certo? E que as águas se tornaram como muros. Aproximadamente aí, essa água ela ficou aí, um muro praticamente aí de uns 3 metros acima. Era o suficiente para inundar todo mundo. Então não era tão raso onde eles atravessaram. Quer ver? Olha o versículo 29, só para confirmar. Vocês viram que no versículo 22, aqui está falando que se tornou como um muro. Olha aí, foram qual muro à sua direita e à sua esquerda? Muro, um muro alto. Versículo 29, ele confirma, olha aí, ó. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto. Então não tinha como eles estar pisando na água. Você atravessa num lugar raso, você vai estar pisando na água. Aqui está bem claro que está enxuto. Eu estou falando isso porque eu já vi muitos aí falarem que eles atravessaram no raso. Então não é isso. Olha aí, a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Então está repetindo aí, está confirmando que o quê? Que as águas realmente, o lugar onde eles atravessaram eram fundos. Eles atravessaram a terra seca. Olha o versículo 30. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então veja bem, Deus agindo e cuidando aí do povo, gente. Depois da travessia, eles se alegraram. Eles viram aí
a mão poderosa de Deus, o livramento de Deus na vida de todo aquele povo, aquela nação, e eles se alegraram aí, certo? Então viram que Deus acabou matando todos aqueles egípcios que estavam perseguindo o povo de Israel. O capítulo 15, Moisés agradecendo aí, canta para Deus, louva a Deus aí, ele e todo o povo, né? Reconhece todas as maravilhas que Deus fez até aquele momento. E eles continuam a caminhada para o Monte Sinai. Não sei se vocês estão vendo o mapa aí, ele está até pequeno aí, não sei se estão conseguindo ver, mas só para ilustrar o que nós acabamos de falar ali, quando Deus levou eles pelo deserto. Tá? Não sei se vocês estão vendo as cores, mas na parte de cima, aí na beirada, em mar Mediterrâneo, lá em cima, é a terra onde eles saíram, está mais para cima, aí para nossa esquerda, olhando aí o vídeo, ou a foto. Na beirada do mar tem um caminho aí que está em vermelho, então seria bem mais curto para chegar no Monte Sinai. E o Monte Sinai está quase ali em cima, perto do 1, lá em cima ali. Então, o que acontece? É um caminho bem curto, porém, ali tinha a terra dos filisteus e outros povos que iriam guerrear contra os israelitas. Se vocês olharem do lado, tem 5, 6 nações. Eles iriam passar por 6 nações: filisteus, edomitas, amonitas, moabitas, sírios e midianitas. Então, eles teriam essa dificuldade. Mas o que Deus fez? Deus fez eles caminharem por onde? Olha aqui, pelo deserto. Então, eles desceram, se vocês olharem no mapa aí, ó, tem o Mar Vermelho aqui embaixo, certo? É o Mar Vermelho. E vocês estão vendo que sai um braço aí do mar, né? Antes de chegar no Mar Mediterrâneo, tem um bracinho ali. E bem quase na ponta dele aí, ó, foi aonde os israelitas atravessaram. Então, por isso que muitos falam que eles atravessaram no raso. Só que mesmo naquele ponto ainda era um lugar muito fundo. E outra, nós sabemos que na beira do mar existem muitas montanhas. Então, onde eles chegaram, dos dois lados eram montanhas, para estar atravessando aí esse pedaço. Então, por isso que muitos falam, não, eles atravessaram no raso, porque pega bem no finalzinho do braço aí do Mar Vermelho, quase chegando no Mar Mediterrâneo. Entendeu? Então, aí eles descem, eles fazem um caminho longo, eles vão descendo aí a esse ponto amarelo, tá? Vocês estão vendo esse ponto amarelo aí? Eles vão descendo aí na beirada do rio, do mar, depois vão subindo, tudo para desviar aí desses povos que existiam no meio do caminho. Senão eles iriam desistir. Sem lutar já estava querendo desistir, imagina se eles fossem guerrearem. Não continuaria, certo? Tudo bem até aí, gente? Pode perguntar. Aqui dá para ver melhor. Não sei se vocês estão vendo o slide, que está bem melhor, né? Aí é de onde eles saíram lá do delta lá do Nilo, né? Tá até em inglês aí. Eles atravessaram o mar bem na pontinha, tá vendo lá? Que ainda era um fundo, certo? Eles desceram lá embaixo até o Monte Sinai, para depois subir na terra. Então, se a gente olhar lá em cima, está escrito 12 espias, lá em cima, na beirada do mar Mediterrâneo, olha como até do Egito até Canaã é bem mais curto do caminho que eles fizeram, do Monte Sinai, descendo para o Monte Sinai e depois indo para Canaã. Então, por isso que Deus não levou eles direto para Canaã. Primeiro, Deus tinha que preparar eles, dar as leis lá no Monte Sinai, que Deus já tinha escolhido, e depois eles subirem para a terra. Eles fizeram um caminho muito longo para chegar até Canaã. Em um caminho que durou aí 40 anos. Não porque a caminhada era 40 anos, mas por causa da desobediência mesmo. Deus acabou castigando aí por causa da desobediência. Está repetindo. Aqui também esses mapas estão mostrando a caminhada até a terra Canaã, que eles fizeram, que é uma caminhada muito longa.
Eles desviando aí dessas nações. Só slide. O slide acabou. Tem que abrir o outro aqui. Tudo bem até aí? Eu pedi só um momento aqui para me abrir o outro slide, tá bom? Para a gente terminar aí o estudo do livro de Êxodo. No finalzinho, praticamente aí. Ainda tem muita leitura no livro de Êxodo. Vamos lá. Eu vou parar esse slide, vou trocar ele e colocar o outro. Um minuto que eu vou achar aqui. Que seria o módulo 2. Vamos lá. Vou achar onde que ele vai estar aqui, só um minuto, tá bom? É o módulo 2. Eu vou carregar o módulo 2. Acho que esse daí vocês não receberam ainda em PDF, né? Eu vou pedir para mandar o PDF dele. Tá aparecendo o slide para vocês? Sim. Certo. Eu acho que nós temos alguns minutos ainda, né, Elisete? Antes do intervalo. 13 minutos. Ótimo. Então vamos lá. Tá. Ótimo. O que acontece? Vocês lembram que no início da aula, né, foi dividido em módulos. Então era patriarcal, era mosaica e era cristã. Então aqui, quando eles chegaram no Monte Sinai, quando eles estão caminhando e chegam no Monte Sinai, ali acaba a era patriarcal, porque é onde eram os pais, né, o pai que conduzia toda a família, e começa uma nova era, a era mosaica. Por que começa essa nova era? Porque Moisés foi aquele que Deus escolheu para tirar o povo do Egito, e no Monte Sinai eles estariam passando para o povo do Egito as leis de Deus, preparando o povo para quando eles entrarem na terra. Então aquelas leis eram leis ali para aquele dia a dia atual e leis futuras para quando eles estivessem dentro da terra. Então, Deus estava preparando o povo, eles ficaram ali aproximadamente ali um ano, quase um ano, perante o Monte Sinai, e ali Deus foi preparando as leis e preparando o povo para isso. Então, ali começa a era mosaica, que é a era das leis, leis que Deus deu para o povo, certo? Tudo bem até aí? Então, só para a gente entender aqui, Monte Sinai até a morte de Cristo. Tá, antes de eu passar aqui sobre as leis, então, o que acontece? Vamos lá. É interessante que quando eles chegam no Sinai, aí tem muitos acontecimentos, tá? Vamos acompanhando aqui nas escrituras alguns pontos, certo? Aqui no capítulo 15, livro de Êxodo, lê para nós aí, versículo 22 até o 25, do capítulo 15. Quem gostaria de ler? Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante? Isso, até o 25. Pode ler até o 27. Tá bom. Êxodo 15, 22 em diante, né? Isso. Achei. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram partidas. Peraí. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro, e à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios
os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram-lhe os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram, foram de encontro com ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Só um pouquinho. Eu peço desculpa, porque a minha internet caiu e agora que voltou. Mas aí, você acabou lendo a passagem errada. Deixa eu só admitir aqui. Hoje é a minha internet que está ruim. Você leu o capítulo 14. É o capítulo 15. Ah, tá, é o capítulo 15. Isso, capítulo 15. Desculpa, gente, porque como caiu a internet e voltou agora, então eu não acompanhei. Aí eu vi esse pedacinho agora, tá bom? Mas é o capítulo 15, versículo 22 até o 27. Tá. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu status e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares para os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Isso. Então veja bem, o povo depois de 3 dias começaram a reclamar de água. Aonde que Moisés iria arrumar água para toda aquela multidão, certo? Então eles começaram a sentir sede e começaram a reclamar. Depois de 3 dias caminhando no deserto. E a água realmente vai dar sede, aquele monte de gente. Então, Deus resolve aí transformar as águas amargas de mar. Então, águas amargas seriam praticamente as águas do mar, água salgada, água não potável, que não dava para se beber. Deus acabou transformando em água doce, o povo pôde tomar a sua água e dar água para os animais aí. O que Deus fala? Olha, se vocês obedecerem a minha voz, meus estatutos, minhas leis, tudo correrá bem, nada irá faltar para vocês. Então, Deus ainda dá um puxão de orelha e coloca aí algumas leis perante o povo aí. Bem, o povo ainda continua reclamando. Então, eles reclamam, cadê? E o alimento? Lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha peixe, aqui não tem nada para a gente comer. O povo continua a murmurar e a reclamar aí. E Deus, ele, mais uma vez, ele concede um alimento para o povo. Capítulo 16 está falando do maná. Então, o que seria esse maná? Vamos lá. Acompanhe comigo a leitura aí. Vou ler o versículo 1 aí até o versículo 5, tá bom? Partiram de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim.
que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão e a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Tá? Então, Deus manda o maná para eles. E que seria, quando eles amanhecesse o dia, parecia aquele tipo um orvalho no chão, e eles poderiam recolher. Por mais que eles recolhiam o suficiente para eles alimentar durante o dia todo. Então, com esse maná, eles faziam muitas coisas, faziam pão, tá? Então as mulheres usavam aí as suas artes culinárias, e com esse maná fazia aí o alimento do dia a dia. Quando chegava na sexta-feira, eles conseguiam ajuntar aí o suficiente para 2 dias. Interessante que Deus ainda fala, ó, tudo que vocês escolherem durante o dia, não guarda. Quando chegava no outro dia, começava a cheirar mal, porque acabava desobedecendo o que Deus tinha feito aí. Olha o versículo 11. O povo continua reclamando, tá? Depois vocês continuam a leitura aí, e eu vou pegar alguns versículos para a gente estar passando e entendendo aí. Então, o que acontece? Deus manda o alimento, manda o maná, que eles usam aí para se alimentar, então eles se fartam, e eles começam reclamando, mas e a carne? Cadê a carne? Nós comíamos carne, e tu comia só pão. Olha o versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriam o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que puder comer, um gomer por cabeça. Então, aproximadamente aí 2 litros por cabeça. Seria o suficiente para se alimentar o dia todo. Bom? Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, assim, eles faziam todos os dias. Todos os dias eles colhiam o suficiente para comer durante o dia. E à tardezinha, vinham as codornizes. Então, aí, eles matavam e comiam, né? Faziam do jeito que achavam melhor. Assavam, cozido, ao molho, enfim, de acordo aí com a culinária da época. Porém, Deus estava alimentando eles, dando condições para eles se alimentarem. É claro que Deus não iria dar tudo pronto. Eles tinham que pegar, colher e ali preparar o que eles iriam a se alimentar. Então, assim foi, aconteceu isso durante 40 anos, Deus cuidando de todo o povo, certo? Então, aí, eles recolheram o maná, fazem bolo. Olha o versículo 31 do capítulo 16. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor, como bolos de mel, né? Então, aí, eram feitos aí de acordo com a sua culinária. Olha o 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O maná cessou quando eles começaram a conquistar a terra,
e ali tinha já alimentos, né? Tinha plantações, tinha animais. Então, aí o maná foi cessado depois de 40 anos. Tudo bem? Até aí? Interessante que, olha só o capítulo 17, né? Mais uma vez o povo começa a reclamar. Olha o versículo 3, versículo 2, ó. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tende o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Para vocês verem, para a gente ver como é comum o ser humano sempre estar reclamando das coisas. A gente sempre estamos reclamando aí do que acontece no dia a dia, né? Mas olha só como que o povo era. Vendo a presença de Deus, Deus ali cuidando deles pessoalmente, conduzindo tudo, dando o alimento de cada dia, dando a água que eles estavam pedindo, que eles reclamavam, e mesmo assim ainda continuavam murmurando. Não era simplesmente, né, continuar confiando, mas começavam a murmurar. Então, o povo sempre estava murmurando perante a Deus. Depois aí, continua a história aí, eles caminhando, aí tem dificuldades, aparecem dificuldades, mesmo assim no deserto são atacados aí por algumas nações ali que viviam no deserto, mas mesmo assim Deus concede aí a vitória para eles, né? Os próprios povos, os amalequitas, no deserto atacaram Israel, e Deus cuidou aí para que eles vencessem. E um ponto muito interessante, gente, olha só. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, tudo isso que está acontecendo, que aconteceu, que você presenciou, que o povo presenciou, deixa escrito no livro. Deixa escrito para que as futuras gerações possam ler e ver os feitos que eu acabei fazendo. Então, Deus pede para que Moisés escreve. Olha o versículo 14. Acompanha comigo aí, do capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e repete a Josué. Josué. Deus já estava preparando também Josué para ser o sucessor de Moisés lá na frente. A gente analisando esse ponto. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então Deus pede para que Moisés escreve tudo e deixe escrito no livro. Por isso nós temos hoje, né, as escrituras escritas. Então, se a gente pegarmos aí o livro de Gênesis, livro de Êxodo, ou melhor, os 5 primeiros livros da Bíblia, elas foram escritas por Moisés. É atribuído a Moisés aí, esses 5 primeiros livros aí. Por quê? Porque Deus pediu para que ele escrevesse e deixasse por escrito. Então, olha bem, para Moisés escrever, Moisés, ele tinha aprendido a leitura, a escrita, sabia ler e escrever. Certo? Então, Deus preparou Moisés, não foi à toa. Então, onde que ele aprendeu a ler e escrever? Na terra do Egito, né? Enquanto ele vivia no palácio ali, ele estudou nas melhores escolas, a melhor escola que existia lá. Então, ele aprendeu tudo isso daí. E Deus pede para que ele deixara escrito. Certo? No capítulo 18, né? A gente vê aí que o sogro de Moisés leva a esposa e as filhas, ele dá instrução para Moisés. O capítulo 19 é interessante que, olha só, acompanha comigo aí o versículo 1, capítulo 19, ó. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai.
Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Então, eles demoraram 3 meses para chegar no Monte Sinai, do dia que eles saíram do Egito até chegarem no Monte Sinai. Mas por que demoraram tudo isso? Porque caminhavam, o povo cansava, eles paravam, né? Ia descansar, ficava alguns dias ali descansando, parado, depois continuava a caminhada e assim ia. Então, foram 3 meses que eles chegaram perante o Monte Sinai. E ali, Deus já estava preparando as leis para passar para o povo. Então, ali, Deus iria preparar o povo para entrar na terra prometida. Já com as leis em mãos, já sabendo que eles deveriam respeitar ou não, obedecer ou não, de acordo com as palavras de Deus. Então, eles tinham que obedecer a palavra de Deus. Interessante no capítulo 18, o que acontece? Moisés, ele cuida de toda a situação do povo sozinho. E o sogro, vendo isso daí, fala: Moisés, escolhe alguns homens, né, guiados aí por Deus, capazes, que podem te ajudar nesse julgamento. Moisés sentava durante o dia, de manhã, ele ouvia todas as reclamações do povo, e à noite ele ainda estava atendendo o povo. Então era um dia muito cansativo. E o sogro aparece, vê isso e dá conselho para Moisés: escolhe homens, coloca homens aí para te ajudar, senão você não vai aguentar. Tá? Então, Moisés escolhe 12 homens aí e dá essa autoridade para que eles também ajudem Moisés nesse trabalho. E sozinho ele não iria acontecer, ele não iria conseguir, certo? Então, aí, ó, eles demoraram 3 meses para chegar no Monte Sinai. Chegando no Monte Sinai, eles fazem acampamento no Monte Sinai aí, né? E ali eles recebem as leis de Deus para entrarem na Terra Prometida. Deixa eu passar aqui. Então, no capítulo 20, começam as leis. Então, do capítulo 20 até o capítulo... Nós vamos ler aqui alguns dos primeiros mandamentos, né? Pegando aí, até o final do livro de Êxodo, praticamente, são leis, são várias leis específicas que o povo recebeu, tá? Que o povo recebeu ali no Monte Sinai. Então, até o final de Êxodo, são tudo leis dadas para o povo. Nós não vamos ler todos eles, porque as leis são muitas, depois vocês leem aí com o tempo. Tá? Então, são praticamente 20 capítulos só de leis. Tá? 20 capítulos só de leis. Mas, ó, vamos pegar os 10 primeiros mandamentos que nós conhecemos hoje. Que muitas congregações, aí, muitas igrejas acabam usando esses 10 mandamentos. E na era cristã, na graça a Deus, Jesus acaba resumindo os 10 mandamentos aí em 2 mandamentos apenas. Mas vamos conhecer aí, só para a gente entender, tá? Lê para nós, alguém, do versículo 1 até o versículo 17. Do capítulo 20. Quem gostaria de ler? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra,
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso. Tá, nós vamos dar uma pausa agora para o nosso intervalo e depois a gente volta para comentar sobre esses 10 mandamentos, tá bom? Ok.
É a nossa Bíblia Shed que tem aqueles mapas coloridos, Zeca? É, né? Eu pensei que era essa daqui, a King James, mas não é não, dela é preto e branco. A de vocês não tem o mapa, né? Não tem? Não, eu fui atrás de uma Bíblia aqui para mim ver os mapas. Ela é Tá. bem explicada, os mapas dela, mas é preto e branco. Eu acho que é a Shed que eu tenho, que é colorida. Essa é a King James, é bem explicadinho. Mas a gente nunca tem curiosidade para ir para o fim da Bíblia, né? Para ver. Isso é verdade. Nunca li. Na realidade, eu não gosto muito. Essa King James, ela tem uma versão muito atualizada. E eu acho que perde na essência, sabe? Eu prefiro as mais antigas. As linguagens, né? A linguagem dela. As linguagens. Você sabe que nós não damos muita atenção para os mapas. Eu mesmo não dava. Então, me Até despertou agora. até estudar teologia, depois eu comecei a aprender. É muito, muito importante para a gente compreender melhor as histórias. Falar em estudar teologia, eu parei com a teologia. Separou? Parei, o Espírito Santo falou muito forte comigo, aí eu conversei com o meu marido, e ele tem a mesma visão que eu fui fazer uma matéria que se chama Antropologia Cultural. Não é a que estuda o povo antigo, a que estuda a era moderna, né? Antropologia, leitura da nossa era. E veio uma guria, se ela tiver 17, não tem 30 anos a guria, parece uma adolescente, aparenta ter 17, me dá aula. E ela deu aula sobre o sincretismo religioso. Enquanto eu estava só ouvindo, eu falei, bom, Deus é sábio, nos deu 2 ouvidos para entrar por um e sair pelo outro, né? Então, tá bom. Mas aí eu fui fazer uma provinha, fui fazer uma prova lá, um testezinho. E nesse teste, eu teria que responder lá quais são os principais, como que era, amor, que eu te falei? Os 3 principais ritos do candomblé, eu tinha que descrever, sabe? A respeito dessas crenças aí, sabe? E aí ela acabou dizendo assim, porque nós temos que saber que além da nossa religião, existem outras religiões e existem outros deuses. Foi aí que ela me matou. E existem outros deuses. E que nós temos que pedir respeito, sim, pela nossa religião, mas respeitar a religião dos demais também. Aí ela fez um comentário ali sobre o Bonfim, escadaria do Bonfim, fim de missa, começo de culto, sabe, ali nas escadarias. E eu falei, isso aí não é de Deus para minha vida, não. Isso aí não está acrescentando nada, não vai acrescentar nada para mim. E assim, eu queria fazer porque veio para gente de fora, sabe? Lá de fora, uma orientação que seria importante que tivesse um teólogo com reconhecimento pelo governo, porque lá fora já está acontecendo uma perseguição em que as igrejas que não têm um teólogo com reconhecimento pelo governo estão sendo fechadas, né?
e que era para a gente estar se preparando, andando na frente quanto a isso. Então, era para mim ou o meu marido fazer, aí o meu marido não quis, eu resolvi fazer. E era essa a intenção. Só que aí eu falei para o meu marido o seguinte: amor, Deus é Deus, Ele é soberano. Quando aconteceu a perseguição com os pais da igreja lá atrás, com os cristãos, eles não tinham onde cultuar, eles foram cultuar no cemitério, nas catatumbas. Então, se vier essa perseguição para cá, Deus vai proteger os seus. Eu não quero fazer algo que está ferindo a minha fé, que eu estou tendo que responder um questionário. Quando você escreve, você está afirmando, está aceitando sobre coisas que eu não acredito. Aí eu parei, por causa dessa antropologia cultural, sincretismo religioso dentro da antropologia cultural. Entende? Aí o que acontece? Eles não estão se preocupados em estar ensinando o que as escrituras ensinam. Não. Assim, não existe outros deuses, é bem claro. Claro. Não existe, isso é coisa do homem. Né? A gente sabemos assim, existem outras religiões, existe, mas é de acordo com o que o homem pensa e acabou criando. Então, os homens que realmente não querem obedecer a Deus, aí acaba criando as suas crenças, seus deuses, e assim vai. Mas a gente olhando as escrituras, não existe mesmo certo, não era nem a gente compartilhar isso, né? Mas é por isso que é importante a gente conhecer as escrituras. Porque para você ver, tem muita gente que cai nesse erro e acaba aprendendo errado. O errado. Se você não tem uma base sólida, você acaba até concordando, porque é tão bonita a ideologia. Concorda. Né? E concorda mesmo. Então, assim, realmente, a teologia, ela existe várias teologias, vários estudos de teologias. Então, realmente, antes de você for matricular ou estudar teologia, você tem que ver realmente como que é a grade, qual assunto, se ela realmente vai englobar. Mas, professor, com reconhecimento pelo MEC no Brasil, é só a São Leopoldo, com visão cristã, é só a São Leopoldo no Rio Grande do Sul. Só. A Faculdade Evangélica do Brasil, que é a ISBIL, ela está num processo de reconhecimento, mas ainda não foi reconhecida. Então, nós só temos uma com visão cristã, com reconhecimento. É lá em São Leopoldo e não tem EAD. Não tem EAD, só presencial. Só presencial. Mas o duro que, assim, a maioria dessas teologias, elas começam a colocar doutrinas e outras coisas. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa aula, acho que deu o nosso tempo. Está todo mundo aí? Então, nós estamos lendo aí o capítulo 20, livro de Êxodo, certo? Então, vamos lá. Olha só os mandamentos, tá? Então falou Deus a todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. São os 10 mandamentos, os 10 primeiros mandamentos, que muitos usam como mandamentos principais. Esses mandamentos, ele está incluso nas leis de Deus. O total de leis são 600, uns falam 624, 629, mas são 624 leis que Deus passou para o povo israelita lá no Monte Sinai, incluindo esses 10. Então, eles falam que esses 10 acabam resumindo aí. Jesus acabou resumindo em 2. Então, segue aí os mandamentos. É incrível a gente perceber, quando nós conhecemos, que muitas outras, né, acabam mudando alguns mandamentos de acordo com esses daqui. Mas e aí, nós devemos seguir esses mandamentos? Sim ou não? Nós devemos seguir o mandamento que Jesus deu. Ele traduziu em apenas 2, amar a Deus acima de tudo. Então, quando eu amo a Deus acima de tudo, eu vou pegar aí o
o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7, o versículo 8, certo? Todos esses daqui estão inclusos no primeiro mandamento de Jesus. Amar a Deus acima de tudo. Somente a Deus. Então não existe outro Deus. Somente a Deus. Então nós não podemos fazer mais nada além do que Jesus está ensinando. Certo? Dos versículos 9 em diante está incluso no segundo. Ah, mas aí o sábado. Depois nós vamos estudar sobre o sábado também. Nós chegamos lá nos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá. Se eu pratico, se eu ainda vivo algum desses mandamentos hoje, eu estou vendo o Velho Testamento. O Velho Testamento foi dado para quem? Para o povo de Israel. Deus deixa bem claro, ouve, ó povo de Israel. É específico. Para estar seguindo as leis de Deus no Antigo Testamento, tinha que se tornar um israelita. Ah, mas é estrangeiro, eu não sou israelita de nascimento. Eu tinha que aderir às leis dele, os costumes, ser circuncidado. Só que hoje, nós vivemos no Brasil. Se a gente for olhar no mapa do mundo, o Brasil está do outro lado. Olhar na terra lá de Jerusalém, praticamente. Então, lá é a região da Ásia, né? Nós estamos na região ocidental. Então, existe a região oriental, ocidental, certo? Então, o que acontece? Nós vivemos na era da graça hoje, certo? Então, devemos guardar o sábado? Nós devemos guardar todos os dias, não um sábado específico, porque até Jesus deixou bem claro que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Depois nós vamos entender melhor, estudar melhor isso daí. Mas vamos lá, aqui estão os mandamentos, tá? Então, como eu disse, os capítulos próximos do livro de Êxodo estão falando de todas as leis dadas para o povo de Israel. Leis essas que estão inclusas quando eles estiverem na terra também. Então, quando eles estiverem dentro da terra, eles têm que seguir essas leis. Aqui Deus está preparando o povo, uma grande nação. 600 mil homens capacitados para a guerra, ou com idade para a guerra. Então, são leis. Aqui tem leis atrás de leis. Lei após leis. Então, aí Deus fala, guarda as festas, faz as festas, né? Nós vimos que Moisés escreveu todas as palavras que Deus tinha dado para o povo, deixou por escrito. Abre lá no capítulo 24. Deixa eu pegar alguns pontos aqui. Capítulo 24. Eu vou ler o versículo 4, 5 e o 6. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã e madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e os pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo que falou o Senhor, faremos e obedecemos. Então, o povo perante esse momento, eles ouvem tudo que Moisés escreveu, quer dizer, todas as leis que Deus pediu para que Moisés escrevesse. Moisés leu para o povo, e o povo falou, não, nós obedeceremos todas essas leis, obedeceremos tudo que o Senhor falou. Então, perante tudo isso aí, é onde o povo recebe as bênçãos, quando resolve obedecer a Deus. E Deus dá algumas instruções, né, também para o povo, sobre a oferta, olha aqui o capítulo 25, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E todo homem
cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Cujo coração do homem. Então, não existe esse negócio de taxar valor fixo em relação à oferta. Até no Antigo Testamento, nós vamos ver quando chegar no Novo Testamento, sobre esses pontos também. Até no Antigo Testamento, Deus, ele aceitava as ofertas que era dada de coração, não por troca ou necessidade ou algo assim. Certo? Tudo bem? Então aí Deus daí está falando sobre as leis, nós não vamos ler, tá? Que são muitas. São muitas leis. Olha, interessante, vamos lá no capítulo 31. Eu vou pegar alguns capítulos, alguns versículos, para a gente dar uma olhada em algumas, né? Capítulo 31. Vamos olhar alguns versículos, alguns pontos aí. O versículo 18. Acompanha comigo, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus falando para Moisés, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai com Deus, Deus passando todas as leis, todas as instruções, e Moisés escrevendo. Mas olha aqui, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. A primeira tábua, as 2 primeiras tábuas das leis, incluindo os 10 mandamentos aí, foi o próprio Deus que escreveu e entregou a Moisés. Só que Deus ia falando com Moisés, ia dando as orientações e ia escrevendo. Ele pediu para que Moisés cortasse as pedras e levasse para ele. Moisés fez. E o próprio Deus acabou escrevendo aí. Lembra quando Deus pediu a Moisés, escreve num livro tudo que você está vendo, tudo que aconteceu para que o povo leia? Então, o que Moisés escreveu? Moisés escreveu todos os acontecimentos. Então, tudo que nós lemos até agora, do livro de Gênesis até esse momento, tudo isso daqui foi Moisés escreveu porque Deus pediu para que ele deixasse por escrito. Olha o versículo 15 aí do capítulo 32. E voltando-se, desceu Moisés no monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, o próprio Deus escreveu nas tábuas. É muito interessante o que acontece. Quando Moisés desceu, vou resumir um pouquinho aqui, né? O povo viu que Moisés tinha sumido, resolveram aí fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro. Duro que o próprio Arão acabou fazendo, então ele era escultor também, e ele acabou fazendo, e ele dá desculpa. Quando Moisés desce e vê aquela cena, acompanha comigo o versículo 25 aí do capítulo 32. Eu vou ler. Ao invés de explicar, eu vou ler. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial, disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo daquele dia uns 3.000 homens. Por que isso aconteceu? São homens que se rebelaram contra Deus. São homens que instigaram o povo a fazer um bezerro para adorar. São homens que não estavam do lado de Deus, do lado de Moisés. Então, aconteceu, teve que acontecer? Teve que acontecer. Enquanto Moisés estava distante, o povo se perdeu. Olha como que é um homem, falando de Deus, a gente estava falando de Deus aí, né, a Marli, mas eles estavam trazendo esse costume que eles aprenderam de lá no Egito, uma terra estranha, uma terra idólatra.
uma terra que tinha seus próprios deuses. Então, ali no Egito, Deus mostrou e deixou bem claro que não existe outros deuses, que somente Deus é Deus. Todas aquelas pragas que Deus mandou no Egito, os egípcios consideravam aqueles animais, insetos, animais, como deuses na vida deles. E Deus mostrou, cadê seus deuses? Não fazem nada. Perante a mim, seus deuses não são nada. Não existe, é coisa do homem. Então, aqui os Levi, né, as descendências de Levi, acataram aí o que Deus tinha pedido e acabaram fazendo isso daí, para estar limpando o povo. Naquela época era a ponta da espada. Olha o versículo 17 do capítulo 33. Eu vou estar escolhendo alguns versículos, como eu falei, versículo 17 e o 19, até o 19. Ó, acompanha comigo aí. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés, ele roga para que Deus tenha misericórdia do povo. E perante isso, Deus estava bravo com o povo. O povo viu todas as maravilhas que Deus fez e continuava murmurando e se desviando, mesmo ali na presença de Deus. Então Moisés intercede e ora para Deus para que Deus tenha misericórdia. E Deus acaba ouvindo aí a oração de um justo. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Tereis misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Isso é Deus falando para Moisés. Que ele teria misericórdia de quem ele quiser. Então, de quem que Deus vai ter misericórdia? Daqueles que obedecem a ele. Olha o capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. Então, novamente, Deus pede para que Moisés suba no monte, porque Deus iria escrever as leis novamente. E assim Deus, né, passa as leis para o povo resolve obedecer às leis e é apresentada as leis para que eles pudessem estar obedecendo. Olha comigo, aí no mesmo capítulo 34, acompanha comigo aí, eu vou ler o versículo 26 até o 28. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, de teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, veja bem, Moisés ficou perante a Deus 40 dias, 40 noites, ele não teve fome nem sede. É isso que acontece quando está na presença de Deus. Deus supre todas as necessidades. No capítulo 35, aí continua as leis, tá? No capítulo 35, olha interessante também, só para a gente ter um conhecimento, versículo 4, acompanha comigo aí, ó. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze. Então, quando se fala em oferta, é assim.
é voluntariamente, é de coração. Esses versículos que eu estou lendo não está aí na apostila, tá? Porque alguns versículos que eu estava aqui separando e lendo. Então, o que acontece? O livro de Êxodo, ele termina com as leis dadas por Moisés, por Deus, através de Moisés para o povo, certo? Ele significa saída, então Deus libertou o povo da escravidão, tá? Significa saída, e ele é composto de 40 capítulos, 1.213 versículos. Se vocês quiserem anotar aí. Eu vou passar alguns slides aqui e explicar algumas coisas antes da gente entrar no livro de Levítico, tá bom? Só para a gente conhecer aí. Então, vamos lá. Quando que começa a era mosaica? Aqui começa a era mosaica. Terminou-se a era patriarcal, começa a era mosaica. Por quê? Por quê? Porque Deus escolheu Moisés para ser o líder de Israel. Aquele homem para tirar o povo da escravidão. E a era mosaica, ela vai desde o Monte Sinai, ela começa lá no Monte Sinai, onde o povo de Israel receberam as leis de Deus, e ela vai até a cruz, onde Cristo foi crucificado e ressuscitou. Aí começa uma nova era, a era cristã. Então a lei de Moisés, que é o Antigo Testamento, vai até a cruz. Da cruz em diante mudou-se totalmente. Totalmente mudou-se. Da cruz em diante, a lei de Deus passou para todos os povos, todas as nações. Ali na cruz, Deus, ele cumpriu a terceira promessa que ele deu para Abraão, que seria todas as famílias seriam abençoadas através de um descendente dele. Então, veja bem, por isso que muda todo o contexto, toda a história e muda tudo. Hoje nós vivemos na graça, na era cristã. Então, olhando para as leis mosaicas, elas não foram dadas para nós. As leis foram dadas para quem? Para o povo de Israel. Foi somente para aquele povo que a lei foi dada. Ah, mas nós devemos seguir? Nós devemos usar alguns exemplos e colocar em prática, sim. Mas o que nós devemos seguir? A lei de Cristo. É a lei de Cristo que nós devemos seguir. Não a lei de Moisés, nem a lei de outros deuses. O tabernáculo, como que ele era, vocês vão ver que ali, né, em alguns capítulos do livro de Êxodo, vai estar falando sobre o tabernáculo. Aqui é uma exemplificação como que era o tabernáculo, que foi construído lá no deserto. Então, tinha a tenda lá no meio, ela era cercada, ali que vocês estão vendo ali seria o quintal, vamos colocar assim, é onde eram oferecidos e feitos sacrifícios de animais, de acordo, era dessa maneira que eram feitos. Os sacerdotes ali, eles eram escolhidos para fazer isso. Como que era dentro do tabernáculo? Era lá dentro do tabernáculo. Aí dentro do tabernáculo tinha tudo que Deus tinha pedido para colocar, taças de ouro, de prata, mesa. Lá no finalzinho, vocês estão vendo, ainda tem um baúzinho ali, que seria ali o templo, esse lugar ali, somente o sumo sacerdote poderia entrar. No caso, nesse período, quem que era? Era somente Arão. Ali estava a Arca da Aliança, com a tábua e as leis dentro dela, guardado. Ninguém poderia entrar. Então, só para vocês verem aí como que era o tabernáculo, quando ele estava oferecendo sacrifícios, certo? O tabernáculo, ele ficava no meio do acampamento, então ficava 3 tribos de cada lado. Então ele ficava protegido. Se alguém tentasse adentrar dentro do tabernáculo, teria que passar no mínimo por 3 tribos. Por 3 tribos. Até então, porque quando o povo de Israel começaram a dar oferta, ouro e prata, bronze, foi tudo guardado ali dentro. Então, isso daí aguçaria o quê? Aguçaria
aí outras nações a tentar guerrear e roubar esse ouro e essa prata aí. Então estava bem protegido. De outro ângulo aí o tabernáculo, vocês estão vendo. Aqui seria praticamente um resumo. Então, da onde nós começamos a estudar, quando tudo começa, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Chegando até o Monte Sinai. Então, nós estudamos aí sobre a história de Noé, os 3 filhos de Noé, Abraão, vimos o chamado de Abraão. Nós vimos aí também as promessas, as 3 promessas que Deus fez para Abraão. Então, de ti farei uma grande nação, esta terra darei à tua descendência, e através da tua descendência, do teu descendente, todas as nações seriam abençoadas. Então, são as 3 promessas que Deus fez para Abraão. Mas com isso, Deus foi preparando. Deu um filho a Abraão, Isaque, o filho da promessa. Nós sabemos que Abraão teve muitos filhos e muitas filhas, porém o filho da promessa foi Isaque, onde Deus estenderia aí a promessa dele. Isaque teve Jacó, foi Jacó e Esaú, mas se estendeu por Jacó, e aí de Jacó veio os 12 filhos, daí Deus começou a montar a nação. Vimos José, vimos que de 70 aí são 70 pessoas de Jacó, da família de Jacó, que foram para o Egito, e está falando de Moisés, nascimento de Moisés, chegando no Monte Sinai. Então, era patriarcal, ele abrangeu aí um período de mais ou menos 2.500 anos. 2.500 anos. Foram dadas 624 leis lá no Monte Sinai. Moisés ficou 40 anos também no deserto. A era mosaica, ela abrangeu aí um período de 1.500 anos, tá pegando ali do Monte Sinai até a cruz. Depois da cruz aí, até a vinda de Jesus, é a era cristã, é a era que nós estamos vivendo. Então, aqui é mais amplo aqui, mais ou menos 3 milhões de pessoas, mais ou menos, certo? 40 anos, eles ficaram no deserto, por causa da desobediência. Depois veio reis, nós vamos estar estudando. Então, aqui seria aí praticamente o que nós vamos estudar de agora em diante, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Certo, livro de Levítico. Então, tudo bem até aí o livro de Êxodo? Então, nós não vamos ler, porque são só leis, tá? São leis. E o livro de Levítico também está trazendo as leis que Deus deu através de Moisés para o povo. Então, também são várias leis. A gente vai estar pegando alguns pontos? Vamos sim, para a gente entender. E o que significa o nome Levítico? Ela vem da tribo de Levi. Por quê? Porque foi a tribo que Deus escolheu para estar realizando seu trabalho no tabernáculo. Lembra que quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus falou que todo o primogênito do povo de Israel seria consagrado a Deus? Então, quando eles estivessem na terra, eles tinham que dar todo o seu filho mais velho para quem? Para Deus, para estar fazendo o trabalho de Deus. Mas aí Deus acabou escolhendo uma tribo para fazer isso no lugar dos primogênitos. Seria a tribo de Levítico. Aí lembra quando Jacó abençoou os 2 filhos de José? E ele acabou aí falando que um dos filhos seria no lugar de José e o outro assumiria o lugar da tribo de Levítico, de Levi. Então foi isso que aconteceu. Então praticamente teve 13 tribos aí. Tá? São 12 tribos, e uma tribo foi separada, a terra foi dividida em 12 pedaços, 12 partes, e os levíticos não receberam essa herança. Eles foram escolhidos para serem sacerdotes.
e eles não receberam a herança na parte da terra prometida. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que conduzir o povo nas leis espirituais. Era isso. Enquanto Moisés continuava conduzindo o povo nas outras leis. Então, os levíticos, eles tinham que oferecer o sacrifício, receber o sacrifício, interceder pelo povo, orar pelo povo, conversar com Deus. Então, Deus escolheu uma tribo somente para este serviço. Tudo bem até aí? É interessante que, olha só, gente, sempre quando Deus está conversando com Moisés, olha o capítulo 1 de Levítico, eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 1 e o 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Toda vez quando Deus mencionava aqui, quando ele ia passar alguma instrução para o povo, ele sempre fala assim, ó, fala aos filhos de Israel. Então, todas as leis que Deus estava dando era para os filhos de Israel. Quem que era Israel? Era Jacó. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Então, os filhos de Israel. Dependente, tinha se passado 430 anos. São todos filhos de Jacó, ou filhos de Israel. Israel porque Jacó lutou contra Deus e se tornou o pai de uma grande nação. Significado. Mesma coisa, o livro de Levítico, vamos entender alguns pontos aqui, para a gente entender. No capítulo 17, só que antes de a gente chegar no capítulo 17, lá no capítulo 5, acompanha comigo aqui algumas instruções que foi dada para a gente estar conhecendo aí. O capítulo 5, livro Levítico, versículo 17. Parece que está acabando nosso tempo, né? Eu queria entrar no ponto de Levítico, mas não vai dar tempo. Mas vamos fazer essa... Lê para mim aí, lê para nós, capítulo 5, versículo 7. Versículo 17. Quem gostaria de ler? Pode ler, a Marli está com o microfone ligado. Lê para nós aí, Marli. Levítico, capítulo 5, versículo 17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo, será culpada e levará sua iniquidade. Isso, né? Então, são leis, tá? Se qualquer pessoa que pecasse ali contra algum, ou contra alguns dos mandamentos, contra o Senhor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar uma oferta, um animal, levar até o Levítico, até o sacerdote, e ali ele realizar toda aquele cerimonial para a purificação do pecado. Então, se ele desobedecesse algum dos mandamentos, ele estava transgredindo todos aí, tinha que oferecer. Mesmo sem intenção, ele era culpado. Olha o versículo 18. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, então tinha que ser um animal macho de 1 ano, sem defeito nenhum, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Então, toda vez que cometesse um erro, mesmo sem intenção, tinha que levar um animal para sacrifício. Tudo bem? Eu vou terminar por aqui, gente, que acabou o nosso tempo. Estou olhando aqui, se não estiver errado o meu relógio, é 9h56. Eu vou estar à disposição. Todos tenham uma boa semana.
continua a leitura, que vai ser muito bom. Que Deus abençoe. Eu vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Boa semana a todos. Deus abençoe a todos aí. Amém. Deus abençoe a todos. Para todos também.